A paz, amados. Glória a Deus. Deixa eu baixar o som aqui, porque quando vai pro YouTube acusa os direitos autorais. Quem for entrando vai compartilhando essa live em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus bondoso. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Shalom, shalom, amiga. Hoje nós temos uma palavra poderosa. Vou falar, a gente sempre tem uma resistência para fazer as coisas, mas essa live de hoje o negócio foi puxado para ela não acontecer. O negócio foi puxado para ela não acontecer. Sinal de que o Senhor vai falar poderosamente. Shalom, amiga. Glória a Deus. Aleluia. Entrei um pouquinho atrasada, mas vamos lá. Eu quero orar consagrando essa live. Quem já entrou vai compartilhando em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que eu repreendo todo levante, tudo aquilo que Satanás intentar, Pai, contra essa live, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que traz cegueira espiritual, que traz surdez espiritual, eu declaro que cai por terra agora no nome de Jesus. Senhor, abre a mente, abre o espírito, Senhor, para que as palavras que eu falar aqui entrem no mais profundo do consciente, Senhor, e do espírito dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, a internet, consagramos esse ambiente, consagramos o celular, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, inunda o ambiente dessa pessoa, inunda esse ambiente a qual eu estou. Vem com um espírito de quebrantamento, de arrependimento. Espírito Santo, assim como você ministrou a mim e me quebrantou quando me trouxe essa palavra, eu te peço que você também alcance o coração das pessoas dessa live. Traga consciência, Espírito Santo, de quanto é necessário estar na tua presença. Oh, Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu não sei viver sem a tua presença. Obrigada pela força. Me livra de todo ataque, contra-ataque. Guarda os meus, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço. Amém. Vamos para a nossa palavra de hoje. Glória a Deus, amiga. Aleluia. Essa semana, era ontem à noite ainda. Normalmente eu preparo a palavra com antecedência, né? E ontem à noite eu, Senhor, o que o Senhor quer que eu ministro? Eu sou tua, o povo é teu, a palavra é tua. O que o Senhor quer ministrar? Gente, tá saindo bom aí a voz? Deixa eu abaixar mais um pouquinho o som. Porque quando eu vou pôr no YouTube, acusa os direitos autorais lá. E era ontem à noite e eu não sabia o que eu ia ministrar ainda. A paz, mãe. Bem-vinda. E eu não sabia o que eu ia ministrar. E o Espírito Santo falou bem assim pra mim: você vai ministrar algo que você está vivendo, que é vida de oração. Você vai falar a importância da oração e aquilo que você está vivendo no seu momento de oração. Eu falei, glória a Deus. Mas o impedimento foi grande para essa live acontecer. Mas já caiu por terra em nome de Jesus. Vamos para a nossa palavra. Romanos 8, 26, 27. Que diz assim: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pode ajeitar aqui. Hoje eu quero falar da oração e da importância da vida de oração.
Porque por muito tempo eu achei que eu podia ser crente, que eu podia estar no centro da vontade do Senhor sem uma vida de oração. E o que é a oração? A oração é o nosso relacionamento com o Pai, é conversar com o Senhor. Nós não temos um relacionamento quando não tem diálogo. As coisas são muito frias. Quando nós não conversamos, quando nós não escutamos, não dá para saber o que a pessoa está sentindo, do que a pessoa gosta, o que dói, o que traz alegria. Então a oração, ela é o conversar com o Senhor. E sem a oração nós não podemos ter uma vida espiritual. É a oração que nos torna espiritual. É a oração que revela a vontade do Senhor pra gente. Onde a gente escuta a voz de Deus é na oração. Não adianta nós acharmos que nós não vamos orar e vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Vamos conseguir obedecer o Senhor. Porque é por meio da oração que o Pai revela a vontade dele. É por meio da oração que o Espírito Santo nos toca o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser deixado. Então nós não podemos achar que nós podemos ser espirituais sem oração. Tá? É por meio da oração que nós somos purificados e que através do nome de Jesus nós podemos ter comunhão com o Pai. Porque antes, para a gente ter um relacionamento com o Senhor, tinha todo um preparo. Somente o sacerdote era autorizado a chegar na presença do Senhor. E Jesus veio para nos reconciliar com o Pai e nos dar acesso direto ao Senhor. Olha o privilégio que Jesus nos trouxe, ter acesso direto ao Pai. E muitas vezes é a primeira coisa que a gente ignora, né? O relacionamento com o Senhor. Eu escutei algo muito interessante numa pregação do pastor Hernandes, que ele falava assim: a palavra move o coração do homem, mas a oração move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Glória a Deus. Qual que é o papel da oração na nossa vida? Ele tem muitos, mas o do principal é conversar com Deus, atrair o fogo de Deus até a gente, dar fome pela presença. A oração, ela nos faz ser espiritual. E por que a gente não ora? Por que a gente não ora, gente? Eu vi no livro do Leonard Ravenhill, que diz, o título do livro é Por que Tardo, Pleno Avivamento? E ele fala que nós não oramos, essa observação dele, porque a gente consegue ser moralmente correto sem oração. Nós conseguimos não mentir por nós mesmos, nós conseguimos não adulterar por nós mesmos. Então a gente vai vivendo moralmente correto ou correto perante os olhos da sociedade e vai achando que tá tudo bem, que não precisa da oração. Isso, em nome de Jesus. Deus governa a nossa vida através da oração. Então não adianta você falar que você obedece ao Senhor, que é o Senhor que obedece a sua vida, se não tem a oração. Uma vez que é somente no seu momento de oração que o Senhor revela aquilo que Ele quer. É somente no momento da oração que Ele fala, você tem que tirar isso aqui do seu coração, eu quero que você faça isso, que Ele te instrui, tá? E existem muitos tipos de oração, mas eu trouxe umas que a maioria que eu uso. E eu quero dar um exemplo da oração de guerra. O que é a oração de guerra? A oração de guerra é a oração de confronto. A oração de batalha espiritual. Por exemplo, de oração de guerra, eu sempre gosto de fazer aqui em casa. Gente, às vezes a gente entra com um objeto dentro da casa da gente que nós não sabemos se é consagrado ou não é. Porque assim, a palavra do Senhor fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, né? Então, os filhos das trevas trazem lá o sacerdote dele para entrar lá no mercado, consagrar tudo que tem lá, o demônio. Aí você vai lá, pega aquilo consagrado, coloca dentro da sua casa, sem orar, sem apresentar ao Senhor, sem pedir para Ele repreender todo o mal. Para você ver o nível
né? Eles acordam lá 3 horas da manhã, meia-noite, para poder orar ao Deus deles, e a gente que é crente, servo do Todo-Poderoso, não ora. Né? A oração de guerra, o que é a oração de guerra? A oração de confronto. É a oração onde você chama os demônios pra chincha. Manda sair no nome de Jesus. Às vezes entrou um objeto ali dentro da sua casa consagrado que é necessário você repreender, porque aquilo ali abriu legalidade para demônio entrar. Aqui em casa, hoje eu tava até pensando, tem 1 ano mais ou menos que eu não assisto série. Até que eu tava comentando com a minha mãe, né? Gostava muito de dorama. Parei de assistir porque é uma coisa que não acrescenta muito. E toda vez que eu sentava pra assistir, eu me sentia acusada. O Espírito Santo parece que ficava assim do meu lado falando: tem tempo pra assistir dorama, vai ter tempo pra orar, pra ler a Bíblia. Então agora eu não assisto mais televisão. Quando eu vou assistir algo, é uma pregação, é uma coisa que me edifica. Mas eu tenho as crianças que, por mais que eu cuide, às vezes entra ali uma propaganda no YouTube, às vezes tem alguma coisa ali que tem uma influência ocultista. Então eu preciso estar sempre atenta, orando, oração de guerra aqui dentro de casa, mudando toda a influência, sair. Às vezes vem algo da escola, vem um livro, vem que eu tenho que orar e repreender a influência maligna que aquilo ali traz para dentro da minha casa. Então, como que funciona a oração de guerra? A oração de guerra, primeiro, a gente destrona todas as forças malignas. Ó, em nome de Jesus, o que entrou por tal coisa, sai no nome de Jesus. Toda a opressão, às vezes a sua casa é uma casa onde não tem uma pessoa crente, então tem muita briga, a pessoa bebe, traz ali pornografia, traz promiscuidade para dentro da sua casa. Então, você tem que fazer uma oração de guerra. Nós temos que fazer uma oração de guerra, repreendendo toda a influência que aquilo ali trouxe, repreendendo todo o espírito de briga, repreendendo toda a promiscuidade, repreendendo toda a influência de ocultismo. E essa oração, ela tem que ser sempre dentro da nossa casa. Você sentiu que o ambiente deu uma oprimida, você sentiu ali que você não está conseguindo dormir. Oração de guerra para tirar a opressão espiritual que está dentro dessa casa. Ou, né, eu falo assim, que não é comum na casa de crente. Gente, eu não consigo achar comum você falar pra mim que você é crente, sua esposa é crente, que seus filhos é crente e ver vulto dentro de casa. E eu penso assim, crente olhando o vulto dentro de casa e achando normal, ou alguma coisa aí que seja da parte maligna. Eu não, gente, aqui em casa os demônios passam do outro lado da rua, porque esse quarteirão aqui é tomado por mim. Eu conquistei esse território aqui na oração da madrugada. E quando entra alguma influência maligna aqui em casa, que às vezes vem uma pessoa, entra alguma coisa que passou despercebido, né? Apesar que eu sou bem ligada com isso, o ambiente já pesa. Eu já saio rastreando, Senhor, o que entrou aqui de novo, eu já vou orar e repreender aquilo. Esses dias eu fui em uma loja aqui, comprei um sapato, queria um sapato para ir em um determinado lugar. Na pressa ali, porque a mocinha que tava cuidando do Levi já tava indo embora, eu catei o sapato, guardei, já fui cuidar do Levi, aquela agitação. Aí demorou um pouquinho, eu comecei a sentir aquele ambiente pesado. Eu falei, vou fazer uma oração de guerra aqui dentro de casa. Comecei a orar, repreender. Quando eu cheguei na cozinha com a mão levantada, mandando sair, o Espírito Santo falou bem assim: você orou no sapato que você trouxe e guardou aqui dentro? Eu na hora falei, ô Espírito Santo, me perdoa. Voltei pra dentro do quarto, catei sacola, catei sapato, olhei se não tinha nenhum símbolo místico na caixa. Orei, consagrei ao Senhor. Passou aquela opressão espiritual. Então não vem falar pra mim que você acha normal ficar essas coisas dentro da casa de crente, porque não é não. Caça legalidade, que tem alguma coisa de uma legalidade pra esses demônios entrarem aí. Tá bom? Essa é a oração de guerra. Então, primeiro você destrona, sai repreendendo toda a influência maligna. Se tem briga, sai repreendendo todo o espírito de briga. Se tem objeto que traz legalidade, você tira todo objeto que traz legalidade. E depois, você pode pegar um óleo ungido, passar na mão, passar na janela, declarando que esse óleo representa o selo do Espírito Santo na sua casa. Passa nas portas, declarando que demônio não entra, que influência maligna não entra. Chama o Espírito Santo para inundar todo o ambiente. Fala, Espírito Santo, inunda os 4 cantos dessa casa em nome de Jesus. Essa é uma oração de guerra.
Primeiro você destrona e depois você entrou na presença do Espírito Santo. Então, se é um ambiente onde tem briga, você repreende briga. Se é um ambiente onde tem vício, você repreende o vício. Você está sentindo opressão espiritual, muito sono, muito cansaço. Todo cansaço espiritual saia no nome de Jesus. Toda opressão saia no nome de Jesus. É assim que se faz uma oração de guerra. Uma oração de batalha espiritual. E não se esqueça, diante da oração de guerra, colocar a armadura de Deus, que a gente já falou numa live aqui, tem o PDF da oração da armadura lá no grupo. Eu espero que todos os dias vocês estejam revestindo a armadura de vocês, porque nós estamos sempre em uma batalha espiritual. Então essa armadura, ela vai amassando, ela já vai não sendo tão eficaz quanto uma armadura nova. Então é necessário trocar a armadura todos os dias, tá bom? Oração de intercessão. A oração de intercessão é quando você intercede por alguém. Intercede por alguém da sua casa, intercede por uma causa. Muito cuidado também na oração de intercessão, porque dependendo do que você está orando, aquilo que está sobre a pessoa vai vir sobre você. Então você tem que olhar, se orou para uma pessoa, fiquei com um sintoma disso e daquilo, oração de guerra para tirar aquilo ali. Ou verifica se você não tem brechas espirituais, porque quando você vai mexer em uma coisa, aquilo vem com tudo pra cima de você. É como se fosse uma caixa de marimbondo. A gente não vai cutucar a caixa de marimbondo e achar que os marimbondos vai ficar quietinho. Porque não vai, você vai cutucar, eles vão vir pra cima de você. E é assim na intercessão. A gente não vai orar e repreender aquilo, ou orar pra uma pessoa e achar que não vai ser atacado, porque vai. Então é necessário o quê? Você ter uma roupa especial para mexer com o marimbondo. Então é necessário você ir lá, pôr a sua armadura. Às vezes colocar uma fumacinha lá para dar uma tonteada neles, um veneno. Então você tem que se cobrir de oração antes, cobrir a tua casa, blindar os seus, né? Para você interceder. E se nós não formos uma pessoa posicionada, nem interceda, tá bom? Se você não está posicionado, tá no pecado, tem brecha espiritual, nem interceda. Porque você vai sofrer as consequências de estar mexendo numa coisa sem preparo. É muito sério, gente, esse negócio de você ir orar para uma pessoa, de você interceder pela pessoa. Oração de clamor. O que é uma oração de clamor? A oração de clamor é aquela que você vai, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda nessa causa. Pai, isso, a enfermidade, tem misericórdia de mim. Pai, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Isso aqui é uma oração de clamor. Quando você vai com o seu desespero, com todo o seu ser, clamar ao Senhor por uma causa. Entendeu? Oração de petição. A oração de petição é a oração onde você pede pro Senhor, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Jesus nos ensinou a pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, essa oração também é válida, tá, gente? A oração de petição. Oração em línguas. A paz, amiga, bem-vinda. A oração em línguas. A oração em línguas, Paulo fala que o quê? Para edificação pessoal. E existem vários outros tipos de oração, tá, gente? Shalom, Deus abençoe. E aí o que acontece? Não adianta eu vir aqui falar pra você que você tem que orar, que você tem que se relacionar com Deus e não te ensinar como faz isso. Como eu falei na live passada, gente, esse óculos caindo aqui, eu já vou trocar esse negócio pra ele parar de cair e eu parar com essa mania. Como eu falei na live passada, sempre quando eu vou pregar uma palavra, quando eu vou falar uma palavra, eu gosto de dizer como é que você aplica na vida, né? A palavra que mexe ali com o nosso emocional, ela é boa, tem hora que a gente precisa realmente ser consolado. Mas o que eu realmente gosto é de ensinar como a gente aplica a palavra na nossa vida. Então, como orar? Eu vou falar da maneira que funcionou pra mim, gente, tem funcionado pra mim. E é um exemplo, porque muitas vezes a gente acha que tem que ter uma parafernália toda para orar. E não precisa, o Senhor é simples, a gente não precisa complicar as coisas do Pai. Ele é simples, humilde, a única coisa que Ele quer é um coração quebrantado perante Ele. A palavra fala aqui, ó, aquele que examina os corações.
Ele quer olhar para o seu coração e te ver verdadeiramente quebrantado, verdadeiramente disposto a estar na presença. Quando eu vou orar, primeiro, eu tenho o meu lugarzinho. Eu fiz aqui no quarto das crianças, né? Eu tenho meio que um escritório. Então, tenha um lugar para você se encontrar com Deus. Tenha um lugar que quando você passar assim, olhar aquele lugar, falar bem assim, oh, vem cá orar. Vem cá no nosso cantinho orar. Tenha esse lugar para você falar com Deus. A gente tem lugar para tudo na nossa casa, né? Se a gente tem um animalzinho de estimação, a gente tem lugar para o animal de estimação. Mas não tem um lugar reservado para você ter a sua comunhão com o Senhor, para você orar e ficar ali na presença. Então é importante sim você ter o seu lugar de oração. Tá? Um lugar onde não tenha barulho, um lugar onde você pode deixar um óleo ungido, a sua Bíblia, as suas anotações. É importante a gente ter essa dedicação com o Senhor. Nós podemos orar em qualquer lugar. Podemos orar lavando louça, no carro. Mas ter um lugarzinho reservado para o Senhor é importante. Eu coloco um fundo musical. Gente, eu achei um fundo musical muito ungido. Eu vou deixar no grupo do Telegram lá depois. Que é só o instrumental. Porque se eu coloco música, acontece que eu me distraio com a letra da música. Então, só aquele instrumental, eu deixo ali um instrumental de 54 minutos, de 59 minutos, já é um tempo bom de oração e quando a gente vê, já passou. Coloque um fundo musical, prefira não ter letra para você não se distrair. Você pode orar de joelho, pode orar deitado, pode orar andando, pode orar de qualquer jeito, mas é importante que você tenha um momento ali onde você se ajoelha e se prostra na presença do Senhor. É importante o seu momento ali de humildade perante ao Senhor. Você tem aquele tempo reservado. Não, vou tirar 5 minutos, vou tirar 10 minutos. Quando a gente está começando, não consegue orar muito, né? Mas é importante você ter aquele tempo reservado para você se ajoelhar perante o Pai, para você se prostrar perante o Pai. Tá? Depois, fique em silêncio. Fica em silêncio. Espera a presença do Senhor. Coloca o fundinho musical e fica esperando. Senhor, eu tô te esperando. Na hora que o Senhor chegar, eu começo. Na hora que o Senhor chegar, eu começo. Quando que você vai saber que o Senhor chegou? Gente, comigo acontece de dar uma aceleradinha ali no coração. Mas, Senhor, eu quero sentir o Senhor chegando aqui. Dá uma acelerada no meu coração. Eu tô ali em silêncio, o coração dá um tu. Aí eu sei que ele chegou no ambiente. Aí eu começo. Primeiro eu vou orar pela minha vida de oração. Porque como eu sempre falo, o ser humano, por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Então, nós temos que pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo, me dá um espírito de oração. Me dá mais vontade de orar, Espírito Santo. Tire 5 minutos para orar pela sua vida de oração. E, se possível, não vá para esse momento com pressa. Eu até troquei meu momento de oração porque funcionava assim. Eu acordava na madrugada para orar, 3 horas da manhã, e aí eu voltava a dormir. Quando eu acordava, eu já acordava apressada, cuidando de criança e menino. Começa a tremer. Cada um tem o seu jeito de identificar na hora que o pai chega. E aí eu já acordava ali, ia ajeitar menino e passava o dia, não sobrava tempo, eu deixava para mim ter o meu momento de oração, de intimidade, porque a oração das 3 horas da madrugada é oração de guerra, a oração, né? Aí, ó, cada um tem o seu jeito de sentir na hora que o pai chega. E aí eu deixava para mim orar, minha oração de intimidade, a comunhão com o Senhor de noite. Mas, gente, de noite eu não tinha nada para oferecer. Eu só tinha cansaço. Eu ia orar, o Senhor abençoe já nas últimas para orar. E agora eu mudei. Depois da oração da madrugada, eu estou fazendo meu devocional. E o dia tá resolvido. É outra coisa quando você ora de manhã. Eu mudei para de manhã. O silêncio, a paz. É diferente a forma que você escuta o Senhor. Quando você coloca em primícia a oração, a presença e a leitura da palavra.
Então fique em silêncio, ore pela sua vida de oração. E eu começo agradecendo a bondade do Senhor, a misericórdia. Senhor, obrigada pela minha casa, obrigada por mim ter um conforto, obrigada por todos estar com saúde. Eu expresso a minha gratidão ao Senhor. Eu vou deixar esse PDF lá no grupo do Telegram depois para vocês terem uma base. E para quem não sabe orar, a receitinha aqui. E com o tempo, o próprio Espírito Santo encarrega de trazer aquilo que você precisa orar, as suas palavras. Só que tem que ter persistência. Persista. Como tudo na nossa vida tem que ter persistência. Então eu agradeço ao Senhor pela bondade dele, pela misericórdia, pelos benefícios que ele me tem feito. Lembra que o Senhor não te deve nada. O Senhor não deve nada pra gente. Mas ele ama um coração humilde e quebrantado. Eu falo pro Senhor, Senhor, o Senhor não me deve nada. Mas pela tua bondade e misericórdia, eu apresento isso aqui ao Senhor. Se for a tua vontade, entra na causa. Em nome de Jesus. Entra perante ele com um coração humilde. O que a palavra do Senhor fala bem assim, ó? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Certo. Voltou ao normal? Fala aí pra mim, por favor. A paz, Yasmin. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo, gente? Direitinho? Voltou? Entrou a notificação. Amém. E a palavra do Senhor fala bem assim, ó. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, quando a gente pode estar falando uma coisa, mas o nosso coração pode estar pensando outra. A gente pode falar bem assim, ô Senhor, faça a tua vontade, mas no coração da gente, não, Senhor, faz a minha vontade. O seu coração pode não estar em um estado de humildade perante o Pai. Então, cuida. Porque a palavra fala que ele vai examinar o coração. Muitas vezes você pode entrar na presença ali e não sair uma palavra. De o Senhor escutar só o seu coração. E o Espírito Santo está levando somente aquilo que está no seu coração para o Pai. Por isso que eu falo para você, gente, o coração da gente ele tem que ser purificado todos os dias. A gente tem que confessar todos os dias. A gente tem que se limpar todos os dias. Não podemos deixar sentimentos ruins descer para o nosso coração. Porque podemos esconder das pessoas. Mas do Senhor, a gente não esconde. Não esconde. E o pior, nós tentarmos esconder algo do Pai, é só pedir para ficar ferido, é só pedir para se magoar. Então tenha um coração sincero e humilde. Tem hora que eu me iro, Senhor, eu me irei, me perdoa, tira essa ira de mim, não deixa isso descer pro meu coração. Temos que ser sinceros. Não, eu não me iro, não, eu consigo fazer tudo certo sempre. Nenhum ser humano consegue. Aquele que fala que consegue tá mentindo. Temos que confessar sim, temos que falar, Senhor, eu senti raiva, eu senti inveja, eu senti isso, me livra disso em nome de Jesus. Porque isso aqui não provém do Senhor em mim. Isso te purifica. Tá? Então, apresente seu dia, sua casa, sua família. Confesse seus pecados, peça perdão, apresente seu dia, sua casa e sua família. Depois interceda. Gente, é importante nós intercedermos um pelo outro. Vou contar um testemunho de intercessão para vocês. Um dia eu estava muito ruim. No meu propósito de 50 dias, o que eu fiz no começo do ano, eu falei que eu ia gravar um vídeo sobre esse propósito e acabei que eu nem gravei ainda. 50 dias eu estava fazendo um propósito de jejum e oração. Chegou ali nos 20 e tantos dias eu comecei a ficar mal. Não conseguia mais acordar de madrugada. Celular que não despertava. E eu ia para a oração da madrugada ruim. Aí eu falei com uma amiga. Eu falei bem assim, amiga, eu tô passando isso, isso, isso. E ela falou bem assim, eu vou interceder por você. No primeiro dia, gente, que ela intercedeu, eu acordei na madrugada zerada. Parecia que fui pra madrugada, não tinha sono, acordei ligada no 220. Então a intercessão, ela fortalece a gente. E é importante a gente interceder, nem que seja pelos nossos. Com o tempo, o Ministério de Libertação, ele tem muito isso, né? Nós fazemos a libertação e é importante a intercessão depois. Porque é a intercessão que traz a força para a pessoa continuar
Tem hora que a gente consegue sozinho, na força do ódio, na resistência da gente, na persistência. Mas tem outra, gente, que é necessário uma oração. Eu postei aí esses dias o batismo da minha mãe. Toda vez sobre forte ataque espiritual, você orava, o ataque cessava. Deus te abençoe e te recompense. Amém. Amém. Nos abençoe e te abençoe também, em nome de Jesus. Um testemunho de intercessão, tem um ano que eu intercedi na madrugada, né? Pelo posicionamento espiritual da minha mãe. E eu postei esses dias ela se batizando, né? Ela na presença do Senhor, posicionada. Olha o quanto a oração é poderosa. Uma vez eu escutei até a Camila Barros falar, né? Que no céu não tem nada de lixo. Não tem como o Senhor desprezar a sua oração. Oração, ela é um depósito. Chega uma hora que você saca ela tudo de uma vez. Então interceda, ore pelos seus. Lembrando que esteja com a vida correta, posicionado antes de fazer isso. Para você não ser contra-atacado em nome de Jesus. Tá? Interceda por pessoas. Peça. O Senhor fala bem assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele pediu pelo pão. Então peça pela provisão do Senhor. Não é errado pedir. Desde que você não vá orar só pedindo isso, ou com o seu coração sem ter humildade, sem um coração sincero. Peça pela volta de Jesus e pelo avivamento da igreja. Em Joel fala que o povo clamava, no batismo com o Espírito Santo, em Pentecostes, o povo estava clamando. Jesus fala bem assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Então, será que a gente está pedindo pela volta de Jesus, pelo avivamento? Por que está demorando o avivamento? Será que o povo está orando e clamando o suficiente por isso? Será que nós estamos orando por isso e é por isso que não acontece o avivamento? Porque se quem comigo não ajunta, espalha. Se a gente não está orando pelo avivamento, o que a gente está fazendo? Espalhando. Então é importante nós orarmos pela igreja, orar pelo avivamento, orar pela volta de Jesus. E nos últimos dias eu tenho pedido mais ainda o avivamento. Porque eu estou vivendo um avivamento pessoal, então eu quero que todos à minha volta vivam um avivamento. Porque não tem lugar melhor para você estar do que avivado, gente. E o avivamento, antes dele ser coletivo, antes dele atingir muitas pessoas, ele é individual. Você é avivado, você aviva o outro da sua casa, você aviva os filhos, daqui a pouco a sua casa está avivando um povo e esse povo vai avivando o outro, e é assim que acontece um avivamento. Mas ele não vem de uma forma geral de uma vez. Nós somos avivados primeiro, depois vem o avivamento coletivo. Outra, no papo da oração, né? No passo a passo da oração. Peça pela volta de Jesus, avivamento da igreja e declare o seu amor pelo Senhor. Fala, Paizinho, eu te amo. Jesus, obrigada. Espírito Santo, eu não vivo sem você. Tenha o seu momento de declaração e de amor pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Diga que você ama o Senhor. E, se você tiver o dom de línguas, acrescente a oração em línguas no seu momento de oração. Porque Paulo fala que a oração em línguas, ela edifica a gente. Edifica a gente. Então, às vezes, a sua boca tá bem aqui, ó. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. O Espírito Santo tá... Você começa a orar em línguas, a línguas faz o quê? A línguas leva pro Senhor aquilo que você está precisando verdadeiramente. A sua oração em línguas está falando o quê pro Pai? Tira o rancor do coração, tira a ferida, tira isso, tira aquilo. Então é importante a oração em línguas para a edificação pessoal. Tá bom? Quem ora em línguas, acrescente o período de oração na sua vida, oração em línguas na sua vida de oração. Os benefícios da oração. Gente, tanto benefício que eu colho da oração, mas o principal dele foi a muita ansiedade que eu tinha. A depressão, meu testemunho de depressão aí, eu venci com o jejum e com a oração. Como eu falo, sempre conto aqui, eu já tratava com remédio, tratava com terapia. Mas quando nós vamos para um lugar de oração,
Não tem como ficar ansioso. Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Lança sobre ele toda a ansiedade. Quando nós vamos para o momento de oração e fala: Senhor, tira aqui essa ansiedade, essa angústia, o Senhor tira. Não tem como não tirar, gente. O que falta é nós sabermos e aplicar aquilo que nós estamos tendo de conhecimento. Porque um conhecimento sem aplicar é só você encher com mais coisa. Só te encher com mais coisa, só traz mais ansiedade. Então começa, eu vou aplicar. Hoje eu vou aplicar isso aqui. Amanhã eu vou aplicar de novo. Consistência. É assim que a gente cria uma vida de oração. Ah, tem dia que eu não quero orar. Vai do mesmo jeito. Vai orar. Nós somos persistentes em todo dia ir para uma academia. Nós somos persistentes em todo dia sentar para assistir a série. Por que não ser persistente na vida de oração? Né não? Traz intimidade com o Pai. A gente só consegue ter intimidade por meio da oração. Nós só temos intimidade com quem nós nos relacionamos. Então, se você não vai conversar com o Pai, como é que você tem intimidade? Como é que ele vai falar: minha filha, segue esse caminho aqui? Então, traz intimidade. Mantém você no centro da vontade de Deus. Uma pessoa que ora, o Senhor fala assim: ó, você saiu um pouquinho da rota, vem mais um pouquinho pra cá. Ou, você tá vendo isso daqui assim, ó, isso aqui não pode estar no seu coração. Como que o Senhor vai falar isso pra você se você não vai pro seu lugar de oração? Porque não tem como a gente escutar o Senhor numa vida de correria. Não tem como nós escutar o Senhor sem dobrar o joelho e falar com Ele. Isso abre brecha para quê? Quando a gente não tem uma vida de oração, não adianta pensar que está no centro da vontade de Deus, porque não tá, você não está escutando. Que hora que você escuta o Senhor falar? No meio da correria, no meio do celular, no meio de série? Não escuta, gente. Então, você se torna mais sensível à voz do Pai, porque é na oração que vem a intimidade, que a gente escuta como ele fala, e que ele tem as diversas formas dele de falar com a gente. A oração traz avivamento, e a oração contínua mantém a gente avivado. Uma vez eu falei numa live pra vocês, não funciona a gente chegar num dia e orar 7 horas por dia, aí amanhã a gente já não ora nada. É cada dia um pouquinho. O Senhor prefere constância do que intensidade. Nós temos problemas hormonais, as mulheres. Cada dia tem uma coisa que acontece, mas é importante você tirar pelo menos um pouquinho de tempo para orar. A cura ferida na alma e elimina a raiz de amargura. É na oração que o Senhor mostra para você, ó, aqui tem falta de perdão, vamos tratar isso. Aqui tem ferida disso, vamos tratar isso. Ó, aqui tem necessidade de aprovação, aqui tem problema de autoestima, vamos tratar isso. É na oração que o Senhor te trata. É na oração que o Senhor traz libertação. Você não consegue se libertar de um vício? Na hora que você for cometer ali seu vício, você vai para a oração para ver se você não é curado. E tenha consistência, não é fazer uma vez só. Essas práticas é todos os dias. Você acha tempo para ir todo dia na academia. Então você tem que achar tempo todo dia para ser edificado no espírito. Porque sem uma vida de oração nós não temos vida espiritual. Então a oração liberta demônios, traz discernimento espiritual. Você sabe no que você entra, você sabe quem você fala, você sabe com quem você se envolve. Porque quem tem uma vida de oração, na hora que chega em algo contaminado, nós sentimos. Nós não conseguimos ficar perto. O Senhor fala: se retira, não se contamina. Isso não é verdade. Por meio da oração, nós conquistamos discernimento espiritual. A oração nos santifica. Lembra que eu falei pra você que todos os dias a gente vai lá e lava o nosso coração. O que é? Chegando perante a oração, em nome de Jesus. Pai, tira isso, tira aquilo. Hoje eu cometi tal pecado, me perdoa. Porque santo de tudo nós não vamos conseguir ser. Mas todos os dias a gente tem que comparecer ao Senhor, confessar os nossos pecados, pedir para Ele se limpar. Isso é uma santificação.
A oração mata os desejos da carne. Então, você é muito irado. Vou falar não, gente, eu sou colérica. O colérico, ele é virado em ira, né? E eu preciso estar em constante jejum e oração, porque a fera que tá dentro de mim sai se eu não estou em oração. Então, a oração controla essa ira, controla a gula, controla a vontade de sair gritando com todo mundo, o nervosismo. É na oração que fica essas coisas. E a oração move o coração de Deus. A palavra do Senhor fala que o Senhor escuta a oração do justo. A oração guarda a minha casa. Quando eu tô orando, o Senhor guarda até aquele que não é posicionado. Através da intercessão e da intimidade de Abraão, o seu sobrinho Ló foi guardado. O Senhor mandou os anjos lá buscar. Estava lá no meio do pecado, da contaminação espiritual. O Senhor guardou. Então, através de um posicionamento de oração. Tá bom? E não se esqueça, gente. A nossa oração, a gente precisa orar pela nossa vida de oração. Senhor, me dá espírito de oração. Acabou esse espaço. Às vezes eu tô lá, eu já falei com o Senhor, falei, Espírito Santo, tem mais algo que você quer que eu ore? Ele traz o nome de uma pessoa, ele traz algo. Então, sempre num posicionamento de humildade. Amém? Eu quero orar por vocês, para o Senhor dar um espírito de oração. Que esses últimos dias, a Jéssica falou ali, ó, que o Senhor tem falado muito de oração com ela e o Senhor tem falado muito de oração comigo também. Tem me chamado mais tempo para o secreto, mais tempo de intercessão. E eu creio que o Senhor está chamando mais as pessoas para a oração por causa do avivamento que tem que ser provocado. Gente, a gente anda num nível espiritual que tá feio. Se não vir um avivamento, coitado dos filhos de Deus. Tudo vai se apostatar da fé. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas é necessário que ocorra um avivamento para o povo do Senhor não se perder. Quando você sai, você pode conversar com qualquer pessoa, a pessoa concorda com você, tá difícil. Até aquele que não é crente fala, Jesus tá voltando, porque o negócio não tá fácil. Então o Senhor está erguendo os seus filhos em oração para interceder, por clamar por avivamento. Israel ficou 400 anos escravo. O Senhor tinha uma promessa que ia fazer o povo tornar do Egito para a terra que ele tinha dado para Abraão. Só que ele só cumpriu essa promessa quando o povo clamou. A palavra fala bem assim, ó, que escutou o clamor do povo de Israel, escutou a oração do povo de Israel. E aí ele interveio. Então o Senhor está esperando nós clamarmos por avivamento, clamar pela presença dele, clamar pela santificação, pela purificação, para ele intervir com um avivamento. E antes do avivamento ser coletivo, ele vai chamar cada um de nós individualmente ao avivamento individual. Ele vai chamar cada um de nós ao secreto, ao jejum, a uma vida santificada. E o Senhor tem escolhido pessoas assim, ó, a dedos. A dedo. Você fala com um, você vê muita gente despercebida, daqui a pouco você acha um. O Senhor tá me chamando mais para oração, igual a Jéssica falou ali. O Senhor tem falado comigo de intimidade, o Senhor tem falado comigo de jejum. Em Joel fala, buscando com jejum e com oração. E o avivamento vai vir. O povo, quando foi batizado com o Espírito Santo, lá em Pentecoste, eles estavam buscando em oração. Não adianta nós acharmos que vai acontecer algo diferente se não orarmos. Primeiro, se não orar, não tem nem vida espiritual, nem crente direito nós estamos sendo. Não tem como escutar a voz do Senhor se nós não estivermos posicionados em oração. Amém? Eu quero orar para o Senhor trazer uma fome e uma sede de oração na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Paizinho, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por um espírito de oração. Pai, assim como o Senhor tem me chamado para o secreto, Senhor, aviva o teu povo. Chama eles, Senhor,
para o secreto, para a sua presença. Papai querido, me dá mais fome e sede por orar, por jejuar, por estar na sua presença. Eu te peço, Pai, que o Senhor derruba toda distração, tudo aquilo que o inimigo coloca, Pai, para o teu povo não orar. Senhor, derrete o coração do povo que está tão frio espiritualmente, principalmente no meio do teu povo, Pai. Traz um espírito de quebrantamento, de arrependimento, Pai. Jesus, tende misericórdia de nós. Traz um fogo que consome todo pecado, que purifica, o fogo que aviva. Em nome de Jesus, Pai. Derruba toda barreira, Senhor, que nos impede de orar. Coloca uma fome nova dentro de nós por oração, pela Tua presença, Pai. Senhor, dai-nos o espírito de oração. Aviva-nos, Senhor. Traz um avivamento, Pai, sobre o Brasil. Traz um avivamento sobre o estado de Mato Grosso. Traz um avivamento, Senhor, sobre a minha cidade. Em nome de Jesus, Pai. Pai, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, Pai, e deseja viver um renovo em Ti, Pai, deseja orar em línguas. Eu te peço, Senhor Jesus, toma, Pai. Espírito Santo, enche essa pessoa na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz um batismo, Pai, com evidência, com o dom de línguas, Pai. Traga o dom de língua, de variedade de línguas, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Pai, inunda, Senhor, esse ambiente com a Tua presença, Senhor. Paizinho querido, dá sonhos proféticos, desperta o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Traz quebrantamento, Pai, traz arrependimento. Traz um vinho novo, Pai, sobre nós. Uma unção nova. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo ataque, contra-ataque. Contra mim, contra a minha casa, Senhor, contra os meus. Reveste cada um, Senhor, que está participando dessa live com uma nova armadura. Senhor, toca, Pai, até os que vão assistir depois. Em nome de Jesus, coloca uma unção especial sobre esse vídeo, sobre essa live, sobre essas pessoas que estão aqui em presente. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vou deixar o PDF com esse passo a passo lá no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, vai lá na bio, clica no link, entra, tá bom? Tem o link no canal no YouTube também, que todos esses vídeos eu estou subindo para lá. Então vai lá, se inscreva, deixa seu like, ativa as notificações. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E que a partir de hoje você tenha um momento novo na presença do Senhor. Eu desejo que a partir de hoje o Senhor te avive poderosamente. Eu desejo que o seu coração clame por estar na presença, por estar orando. Eu desejo que você não saia desse lugar de paz, da paz que excede todo entendimento. Que mesmo quando tudo estiver pegando fogo, estiver dando errado, que a paz que excede todo entendimento e que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Eu desejo uma fome nova, uma sede nova, uma nova paixão. Uma nova paixão pelo Espírito Santo. Um novo tempo na presença do Pai. Porque não há outro lugar melhor para estar do que na presença, do que em humildade perante ao Senhor. Ele é um Pai bondoso, um Pai que ama os seus filhos, um Pai que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. Não é da vontade dele você passar essa dificuldade. Não é da vontade dele essa angústia. Não é da vontade dele. Ele quer que você tenha um lugar de descanso da presença dele. Então, em nome de Jesus, hoje eu oro para que o Espírito Santo de Deus
te derreta, te quebrante, que traga algo novo sobre você, que você pare de viver de aparências, pare de mostrar para os outros, mas que tenha uma verdadeira vida de secreto. De secreto. Se derrame na presença dele, porque não tem outro lugar melhor de se estar. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Até a próxima live.